Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Coppi. Olá, vamos falar de imposto de renda. E este episódio fecha esta nossa primeira temporada, onde estivemos falando de imposto de renda desde o começo do ano, apresentando hoje nosso 52º episódio. Abro nossa conversa agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo que em 2022 continuaremos aqui falando de imposto de renda. Se vocês quiserem, claro. E como você, fiel ouvinte de nosso podcast, sabe, e também você, seguidor de nossas publicações, sabe, nossa empresa, a Doutor Imposto de Renda, atua na área de treinamento, consultoria e assessoria voltados aos profissionais da contabilidade e ao público em geral. E nesse dia a dia de nossa atuação, especialmente no segmento consultoria, entre os assuntos que mais geram demandas está a situação de não residência no país e as obrigações fiscais e consequências daí surgidas. Já fiz essa colocação em outros episódios e reforço aqui, porque você vai achar, especialmente na internet, materiais com orientações completamente diferentes sobre o mesmo assunto, inclusive contendo erros. Por isso, relembro, à luz das orientações legais vigentes, alguns desses pontos. O primeiro é que a condição de não residente no país não é opcional. Se você sai com ânimo definitivo e declara isso através da comunicação de saída definitiva do país, você será um não residente para fins fiscais desde a data informada no documento. Já se você sai com ânimo temporário e permanece fora do país, se torna automaticamente não residente a partir do primeiro dia do 13º mês de ausência. Claro, se antes disso você não se tornar não residente em função de um contrato de trabalho lá no exterior. Agora, se você sai do país com um contrato de trabalho no exterior, não há a opção. Você é não residente desde a data da saída. Outra situação que gera controvérsia também é o caso de pessoas que deixam o país e continuam entregando declaração de ajuste anual aqui no Brasil. Essa situação está completamente irregular. A declaração de ajuste anual deve ser entregue exclusivamente pelo contribuinte na situação de residente no país. Fazendo ou não sua declaração de saída definitiva do país, passado um ano de ausência, não se declara mais imposto de renda no Brasil. Existem outros problemas que não vamos tratar aqui, em benefício do assunto principal deste episódio. Vamos então a ele. O problema surge quando você segue todas as orientações hoje existentes nas normas fiscais, entrega a comunicação de saída definitiva e, no prazo, faz também a entrega da declaração de saída definitiva do país, mas deixa bens e direitos no Brasil. Lembro que todas as fontes pagadoras de rendimentos aqui no Brasil devem ser avisadas da sua
situação de não residência, para que passe a dar o adequado tratamento aos rendimentos por aqui recebidos, que passam a ser tributados exclusivamente na fonte e, em sua maioria, com regras próprias, inclusive quanto ao vencimento das obrigações, alíquotas, etc. E neste momento começam a aparecer algumas dificuldades para os casos em que o contribuinte pretende manter no Brasil conta corrente e investimentos financeiros. Isso se dá porque, de acordo com a resolução do Banco Central de número 4.373, de 29 de setembro de 2014, uma série de controles e registros devem ser feitos pelos agentes, bancos e corretoras que detêm contas de não residentes. Isso significa, por parte dos bancos, a cobrança de cestas de serviços de tal valor que são um convite para o fechamento da conta corrente. Já as corretoras, embora não declarem oficialmente isso, não aceitam efetuar operações em nome de não residente. Em episódios anteriores, apresentamos um banco e uma corretora que focam esse público não residente. Recomendo que ouça esse episódio para maiores detalhes. Como disse no título de nosso episódio de hoje, algumas luzes parecem surgir. A primeira delas diz respeito aos investimentos no país por não residentes, onde uma dessas exigências é o registro do investidor na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, sob responsabilidade do agente intermediador, uma corretora, por exemplo. Pois bem, essa exigência caminha para ser extinta e colocar o investimento do não residente no mesmo patamar do residente em termos de burocracia. Para tanto, a CVM colocou em apreciação a consulta pública SDM 06 de 2021, que recebeu sugestões de 15 de setembro a 15 de outubro último. A consulta pública recebeu 3 sugestões vindas de entidades da área de mercado de capitais e investimentos, propondo aperfeiçoamentos no texto da futura resolução. E tudo indica que no início do próximo ano teremos esta questão resolvida e os não residentes passarão a ter mais facilidades para operarem seus investimentos aqui no Brasil. A consulta pública da CVM propõe alteração no texto da resolução CVM número 13, que é de 18 de novembro de 2020, acrescentando o parágrafo único ao seu artigo 2º, que dispensa o investidor não residente pessoa natural, esse é o nome na CVM da pessoa física, do registro no órgão. Uma outra mudança que poderá vir e que afetará o não residente no país para fins fiscais está na seara da justiça. Trata-se da tributação de valores recebidos a título de aposentadoria, que hoje é tributado na classificação de rendimento do trabalho e assemelhado com a alíquota de 25%, tributação exclusiva na fonte. Conforme definido em sessão plenária virtual do STF de 8 de outubro último, o tema foi considerado constitucional e declarado de repercussão geral. Isso significa que será pautado para discussão e apreciação, com chances de ser estendido ao não residente o mesmo tratamento tributário
hoje dado ao aposentado residente com relação à alíquota aplicável. Vamos aguardar e acompanhar. E você, privilegiada ouvinte, privilegiado ouvinte, saberá em primeira mão e com detalhes aqui em nosso podcast. E ficamos por aqui, agradecendo a honrosa companhia nesta primeira temporada. Foram 52 episódios, trazendo sempre informações confiáveis e úteis. Em 2022 tem mais e contamos com sua audiência e com suas sugestões de temas e de pautas. Na segunda semana de janeiro de 22, voltaremos com o início da segunda temporada, com novos episódios sempre às terças-feiras. Boas festas, saúde, paz e realizações. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Obrigado por ter ficado conosco. Espalhe a novidade aos amigos. Mande suas sugestões de pauta, seus elogios e suas críticas para pílulas@doutorir.com. Até lá!